Bem, alunos do nono ano, estamos aqui para realizar alguns comentários rápidos acerca de temas que nós estudamos em sala de aula durante o terceiro trimestre. E aqui eu estou diante do nosso material do SAIS, no livro 3, deixe-me ver que página, estamos aqui na página 31, vejam aqui, página 31 do SAIS, e nós vamos revisar alguns itens importantes. Dentre os itens que eu quero revisar com vocês, encontra-se aqui o tema óxidos ácidos. O tema óxidos ácidos é um dos pontos cruciais de nossa avaliação, sondagem do terceiro trimestre. E nesse item que fala sobre óxidos ácidos, vocês encontram aqui, essa imagem não está muito boa não, mas vamos trabalhar assim mesmo. Vocês encontram aqui os principais óxidos ácidos. Vamos ver aqui o SO3, o CO2, CO3 e CO2, dois óxidos ácidos de grande importância. Bem, então prosseguindo nossos comentários rápidos acerca dos óxidos ácidos, você observa aqui nessa página do SAIS uma pequena informação importante. Observe bem, são assim classificados porque reagem com a água para formarem ácidos, ou seja, óxidos ácidos são aqueles óxidos que em contato com a água formam ácidos, ok? Se bem que nós vimos em sala de aulas, nós vimos que os óxidos formados por ametais, por exemplo, o C é ametal, o N é ametal, o S, enxofre, também é ametal. Os óxidos formados por ametais têm caráter ácido, que significa dizer, segundo a frase que a gente acabou de ler agora, significa dizer que eles, em contato com a água, formam ácidos. Então, os casos mais comuns são o SO3, está aqui no seu livro, página 31, livro 3. O SO3 é um óxido ácido. Em contato com a água, ele forma o ácido sulfúrico. E essa reação, vocês lembram muito bem, foi comentado em sala de aula, que essa reação ela está associada à formação da chuva ácida. Quando os automóveis liberam SO2, que se transforma em SO3, e o SO3 entra em contato com a água das nuvens, então forma o ácido sulfúrico, gerando assim a chuva ácida. Okay? Agora, dentre os óxidos de caráter ácido, que mais tem relevância em nosso estudo, está aqui, é o nosso CO2. Okay? O CO2 é um gás de caráter ácido, e eu trago aqui alguns detalhes que nós anotamos no caderno quando falamos sobre o CO2. Okay? Um dos detalhes que nós falamos foi que o CO2 ele é um gás diretamente associado à elevação do efeito estufa. Ou seja, o CO2 ele tem intensificado o aquecimento, a elevação da temperatura média do nosso planeta. Isso tem acarretado, entre outros fatores, o derretimento das geleiras, o derretimento das calotas polares e, consequentemente, isso tem acarretado na elevação do nível dos oceanos. E nós bem sabemos, temos observado em reportagens nos jornais televisivos, por exemplo, que já existem várias regiões do planeta, várias ilhas, várias regiões costeiras que estão sofrendo com a elevação do nível do mar em função do derretimento das geleiras, provocada pela acentuação, pela elevação do efeito estufa em função do excesso de gás carbônico que o homem joga na atmosfera em seu processo de produção de riquezas, Agora, o CO2, voltando agora para o caráter ácido que ele tem, o CO2 ele é um gás formado, você sabe muito bem, nas combustões, você queima qualquer matéria orgânica queimada, até um palito de fósforo queimado libera CO2. E nós sabemos que esse CO2, que é um gás de caráter ácido, ele indo para a atmosfera, um terço dele aproximadamente é absorvido pelos oceanos, que reduz o pH dos oceanos e ataca o esqueleto dos corais, porque os corais são atacados, a estrutura dos corais ela é corroída com a elevação
da acidez do oceano em função da formação aqui, ó, do ácido carbônico, não é? Que é derivado da reação do gás carbônico com a água. Okay? Então os corais são corroídos em função dessa acidez. Lembrando que acidez, minha gente, significa a diminuição do pH. Não esqueça desse detalhe, ok? Bem, então são dados importantes acerca da influência que o gás carbônico tem no meio ambiente em que nós convivemos e interferimos em nossos processos de industrialização principalmente. Bem, alunos, nós estamos agora no livro 3 de Química do SAIS, na página 24 especificamente. E na página 24, entre vários temas que você pode encontrar, nós encontramos aqui comentários sobre os sais, ok? E quando o seu livro fala sobre sais, observe bem que um dos sais que o nosso livro ele foca bastante é esse sal aqui, ó, o CaCO3, ok? O CaCO3, como nós comentamos em sala, é o carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio, ele é um sal muito presente em nosso cotidiano. Por exemplo, o CaCO3, ele está associado à formação de vários aspectos da vida marinha. Por exemplo, os esqueletos dos corais são formados por carbonato de cálcio. As conchas, certo? As cascas dos moluscos, ok? Todas são feitas de carbonato de cálcio, certo? Então, muitas estruturas onde cálcio é uma espécie química predominante, muitas delas são formadas por carbonato de cálcio, ok? Então, quando nós falamos, por exemplo, da acidez do oceano provocada pelos óxidos ácidos, um dos efeitos negativos da acidez dos oceanos é justamente o ataque a estruturas que têm carbonato de cálcio. Aliás, estruturas, mesmo que não tenham carbonato de cálcio, mas a maioria das estruturas que contêm cálcio são estruturas de caráter básico. Aliás, não é à toa que o cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos. E o termo alcalino, você sabe, significa básico. Então, muitos materiais de caráter básico têm esse caráter associado à presença do cálcio, ok? Inclusive, o cálcio ele está presente, por exemplo, nos ossos. Vocês sabem que estruturas ósseas, coluna vertebral, crânio, estruturas ósseas, elas têm um grande teor de cálcio, certo? E no caso dos oceanos, boa parte do material marinho, ok, tem esse cálcio presente na estrutura do sal carbonato de cálcio, apenas repetindo aquilo que já falamos quase agora, esse carbonato de cálcio que forma diversas estruturas marinhas e que é corroído pela acidez gerada pelo CO2 gerado pelo homem em seus processos de industrialização, utilização de automóveis movidos a combustíveis fósseis, ok? Então, essas questões que associam o estudo que nós fizemos sobre os compostos inorgânicos e essas relações com o cotidiano são um dos temas principais de nossa avaliação, sondagem do terceiro trimestre. Então é fundamental que o aluno fique atento a esses detalhes, certo? Na sequência desse vídeo, vocês poderão ver alguns vídeos que eu seleciono na internet, logicamente, e que trazem essas temáticas que nós trabalhamos em nosso livro do SAIS. Então, obrigado, aluno, pela sua atenção. Espero que você fique atento a essas informações ligadas ao meio ambiente e como a química interfere sobre cada um deles, certo?
Sucesso para todos vocês! Bem, alunos, nós temos aqui uma página da prova do Enem que ocorreu agora em novembro, Enem 2018. Okay? E no quesito 121, nós temos aqui um texto que fala sobre o tema que nós estamos vendo atualmente em nosso 9º ano. Então vejamos aqui o texto. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando o calcário, o CaCO3. Bem, essa remediação promove no solo U ou A. Bem, então ele fala do uso do CaCO3, calcário, que nós quimicamente chamamos de carbonato de cálcio. Ora, a letra A diz diminuição do pH, deixando-o fértil. Ora, nós sabemos que o CaCO3, calcário, ele é um sal de caráter básico, ok? Nós vimos isso nas aulas do 9º ano, quando nós falamos que a acidez do oceano corrói estruturas de carbonato de cálcio, de calcário, então estamos afirmando que o calcário é um material de caráter básico, ok? Letra B, solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva, ok? Então, assim, o CaCO3, ele não está associado a uma questão de solubilização, porque ele está associado a uma questão de acentuação do caráter básico, ok? Inclusive, essa prática ela também é chamada de calagem do solo, quando você usa o CaCO3, não para diminuir o pH, mas para aumentar o pH, para combater a acidez. Bem, a letra C diz interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica, ok? No caso, as ligas metálicas não são produzidas por combinações entre íons, isso que não está associado à formação de ligas metálicas. E uma formação de liga metálica no solo está muito distante de ser um fato que corrige problemas de fertilidade no solo. A letra D diz reação do carbonato de cálcio com o íon alumínio, formando o alumínio metálico, ok? Lembrando mais uma vez que a formação de metais no solo não está associada à elevação da fertilidade do solo. Agora, a letra E, ela traz o seguinte, aumento da alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Ora, de todos os itens aqui propostos, o único que está associado diretamente ao carbonato de cálcio é o item aumento da alcalinidade, ou seja, alcalino significa básico, e realmente o uso do CaCO3, do calcário, do carbonato de cálcio, que é um sal de caráter básico, vai aumentar a basicidade do ambiente, tornando-o mais alcalino. Então observe, estimado aluno do 9º ano, como aqueles temas que nós estamos estudando atualmente, você ainda há 3 anos do seu Enem, já está vendo com profundidade em sala de aula, em nosso colégio Exímios, temas associados ao meio ambiente. Então veja bem como o assunto funções inorgânicas está associado a questões ambientais, de como o nosso Enem trabalha bastante essas questões ambientais. Obrigado, aluno, pela atenção. Sucesso para você! Fenômenos naturais, como a atividade vulcânica e a decomposição de plantas, liberam dióxido de enxofre na atmosfera. Isso aumenta a acidez da água da chuva, mas não chega a causar danos ecológicos.
pois o efeito do ácido é neutralizado ao entrar em contato com substâncias alcalinas presentes na água e no solo. A industrialização e o advento dos automóveis começam a romper esse equilíbrio. O dióxido de enxofre, resultante da queima de carvão nas usinas termoelétricas, e os óxidos de nitrogênio, liberados em grande quantidade pelos motores de veículos, também entram na atmosfera. Em contato com o oxigênio e vapores de água, esses gases se transformam em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que voltam à superfície sob a forma de chuva, neve ou microscópicas partículas de poeira ácida. Essa chuva ácida provoca corrosão em construções e metais e causa também sérios danos à natureza. As calotas polares mundiais estão desaparecendo pouco a pouco. A temperatura do Ártico aumenta 2 vezes mais rápido que o resto do planeta e as geleiras da Groenlândia recuam de forma especialmente rápida. O processo está acelerando por si só. A neve derretida expõe o gelo de baixo, que absorve os raios do Sol e aumenta o derretimento. No extremo oposto da Terra, 90% das geleiras da Península Antártica estão começando a desintegrar. Esse derretimento é observado também nas cadeias de montanhas como o Himalaia, Kilimanjaro, Alpes e Pirineus. Nos Andes, as geleiras estão ameaçadas de desaparecer. O nível dos oceanos está aumentando pela combinação do derretimento do gelo e o aquecimento da temperatura do mar. A água quente tem volume maior que a água fria. No ritmo atual, a previsão é que até 2100 o nível do mar vai aumentar entre 26 centímetros e 1 metro. Ilhas no Oceano Pacífico e Índico, como as Maldivas, podem desaparecer. Zonas costeiras com grande densidade populacional, como Bangladesh, Vietnã, Holanda e a costa leste dos Estados Unidos, também estão ameaçadas.